todos muito bem-vindos. Bom, gente, eu quero deixar registrado aqui para vocês. Esse vídeo que eu vim gravar hoje é muito especial. É assim, não é nada muito formal, sabe? Mas é algo que eu queria muito passar para vocês, para todo mundo, né, que tá começando aqui. Geralmente é algo que as pessoas não fazem com muita frequência, né, que é contar como tudo começou, como que foi, né, como que de fato deu certo, o que fez de errado, como quebrou a cara, tudo isso. Eu sei que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né, porém não foi um vídeo muito longo e nunca dá pra contar tudo num vídeo só, porque é muita coisa, são muitos anos e tudo mais. Eu sei também que vocês têm curiosidade de saber como tudo começou, como que foi lá no início, né? Quem tá montando o seu hotelzinho quer saber como que é, como que foi, né? Às vezes precisa escutar a história de alguém para se identificar, né? Talvez está passando pela mesma coisa e não sabe, né? Quem também tem criança matriculada comigo no hotelzinho, eu acho importante também mostrar esse lado meu mais pessoal, né? Para que as mamães também possam me conhecer um pouco melhor, saber tudo que eu já passei, como que foi. Esse é um vídeo que você não vai ver por aí muitas pessoas gravando. Por quê, gente? Porque não é todo mundo que gosta de contar como que foi, as dificuldades que passou e tudo mais, né? Nem todo mundo, infelizmente, tem esse mesmo pensamento que eu tenho, de querer mostrar, de querer contar, né? Mas enfim, Deus tocou no meu coração para eu vir aqui gravar esse vídeo, conversar um pouco com vocês, né? Com quem quer que seja que esteja aqui neste momento, que tenha parado para assistir esse vídeo. Bom, gente, quando eu decidi tomar essa decisão de montar um hotelzinho, não foi algo assim novo para mim. Por quê? Porque desde que eu era criança, desde que eu tinha lá meus 6, 7 anos, eu já tinha esse desejo muito forte no meu coração, né? E como que você sabe, Thalita, que você tinha esse desejo, que era sua vontade e tudo mais? Bom, eu demonstrava isso com as minhas atitudes, né? Eu pegava as crianças da vizinhança, levava tudo para minha casa. Eu gostava de cuidar, de tomar conta, de dar banho, de brincar de escolinha, né? De dar lanchinho para eles. A minha mãe ficava maluca, mas enfim, ela brigava comigo, né? Porque a gente nunca teve condições. Nossa, você sempre foi bem. Não, nunca tive, gente. Eu sempre fui pobre. Eu não tenho vergonha de falar isso também. E às vezes o que ela comprava lá pra gente com tanta dificuldade, né, pra mim e pra minha irmã, que era biscoito, iogurte, eu ia lá e dividia com as crianças tudo, brincava de escolinha e tudo mais, né? Então, assim, esse desejo eu já tinha esse desejo no meu coração desde muito nova. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei muito de criança e sempre quis, né? E daí eu cresci, comecei a trabalhar, trabalhei em vários lugares. Eu tinha a maior parte dos trabalhos que eu fazia, né? A maioria dos meus empregos, eu tive cargo de confiança, que é cargo de gerência, é aquele cargo de tomar conta, né, da empresa ou da loja, comandava as funcionárias e tudo mais. E teve um dia, gente, que eu falei assim, ó, é agora que eu vou colocar meu plano em prática. Eram as melhores condições naquele momento? Não. Eu tinha dinheiro? Também não. Não tinha nada, gente. Só tinha, assim, muita força de vontade e que eu queria colocar aquilo em prática. Eu não lembro exatamente quantos anos. Foi em 2018. Eu tinha a Laura pequenininha. Ai, gente, há 5 anos atrás, ó, péssima da matemática. Eu tinha quantos anos? Eu tinha 28. Tinha uns 28 anos por aí, 29, que eu vou fazer 34. Isso, de 28 para 29 anos. E aí, eu não tinha, gente, dinheiro, né? Não tinha nada, mas eu estava decidida. E trabalhava em uma empresa. E eu falei assim, gente, é agora. E aí eu decidi, como que se diz? Eu decidi fazer os dois ao mesmo tempo. Continuar trabalhando na empresa, porque eu não tinha dinheiro para sair de lá e dar louca e falar, agora eu vou viver por conta própria. Eu não tinha dinheiro para isso, né? Então eu continuei na empresa. E a casa que eu morava era muito grande, uma casa muito boa mesmo. E eu falei pro meu marido, eu falei, ó,
a gente vai fazer o seguinte, como o meu horário de trabalho na empresa era de 3 às 10, né? Então eu tinha a manhã toda e uma parte da tarde para trabalhar no hotelzinho. Eu falei assim, ó, a gente vai montar um hotelzinho aqui em casa. Aí ele, não, a gente não vai fazer isso, você não vai fazer isso, vai te atrapalhar no seu trabalho, seu patrão não vai gostar disso, pode dispensar, você sabe que a gente não pode agora e tudo mais. Foi aquela coisa toda, né, gente? Ele não me apoiou, mas estava do meu lado, me ajudando. E mesmo sem o apoio, eu meti a cara e falei, eu vou fazer assim mesmo. E aí fiz uns cartõezinhos, né? Comecei a distribuir, fiz arte, comecei a postar, comecei a fazer propaganda do hotelzinho. E desde, gente, lá daquele comecinho, sabe? Da onde tudo começou, eu tinha uma certeza tão grande no meu coração, tinha uma fé tão grande que tudo daria certo, que eu já tratava o hotelzinho como se fosse um grande hotelzinho, sabe? Como se já tivesse dado tudo certo. Eu sempre fui muito profissional desde o começo, mesmo sendo ali na minha casa, sabe? Quando eu vesti a camisa, eu vesti de verdade, né? E daí eu abri aquele hotelzinho na minha casa. Tinha criança? Não tinha. Não tinha, gente. Sabe o que eu fazia no começo? Não tenho vergonha nenhuma de falar, tá? Eu tirava foto do Gustavo, da Laura, para fazer propaganda. Tirava foto do meu sobrinho. Pedia às minhas amigas para tirar foto dos filhos delas. Pedi para elas levar um dia lá e tirava foto das crianças e postava, né? Porque eu queria, né? Eu tinha que fazer uma propaganda. Eu não podia mostrar que eu não tinha nada. E daí, com muito custo, eu consegui uma criança. Quando eu consegui finalmente uma criança, a mãe da criança tirou a criança, porque não tinha uma quantidade maior de crianças para brincar, né, com o filho dela, e ela colocou no hotelzinho justamente para que se desenvolvesse, brincasse, se socializasse, tudo mais. E aí foi um baque, gente. Nossa, naquele momento eu chorei. Chorei, fiquei muito triste mesmo, não vou negar para vocês. Em toda a minha jornada, eu passei momentos muito difíceis, muito. Momentos que eu senti vontade de desistir, momento que eu chorava demais, né? Eu passei por muita coisa. Então, assim, tem algo que eu quero deixar para vocês aqui, e eu falo isso com propriedade, tá? Quando você está num negócio, ou qualquer área da sua vida, gente, não é nem questão de ser um negócio, né? É sua família, é seu trabalho, é sua casa, é tudo que você for fazer. A primeira coisa que você precisa fazer, a primeira coisa, é consagrar a Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente tá sozinha, é muito difícil. Eu não vou dizer que quando você consagra a Deus é tudo mil maravilhas, não, tá, gente? Porque não é. E eu também nem gostaria que fosse, senão não teria o gosto que tem hoje, sabe? Eu não olharia para trás com tanto orgulho. Se eu tivesse ganhado tudo de graça, se eu tivesse conseguido tudo, se a minha mãe tivesse me dado tudo, se eu não tivesse conseguido nada com o suor do meu trabalho. Então, assim, eu não vou dizer para vocês que é fácil, que quando você consagra a Deus, você pode fechar o olho aí que vai ser tudo fácil. Não é, tá? Mas só que quando você entrega para Deus, quando você vê que Deus tá ali do seu lado, o negócio é diferente. Sabe por quê? Porque você vai dormir chorando. Isso aconteceu muito comigo. E às vezes acontece até hoje. Você dorme chorando, mas você acorda com uma força que parece que levantou uma leoa da cama. E Deus dá sinais. Sabe quando você tá muito... Gente, aconteceu tanto isso comigo, tanto. Eu tive tantos sinais de Deus, sabe? Eu passei por momentos que eu falei assim, gente, agora eu não vou conseguir, porque eu só pensava, tá, gente? Ó, eu não vou conseguir, porque eu tenho que pagar isso e isso, não tem criança. Só se acontecer um milagre, meu Deus, não tenho o que fazer. E aí eu falava isso com Deus, dormia. No outro dia, o WhatsApp lotado. Criança. E aí acontecia de novo, ai meu Deus, agora não vai dar. E aí Deus ia lá e me mostrava que agora dá. Tá vendo como que é diferente, né? É diferente quando você tem alguém ali do seu lado, né? É claro que o apoio das pessoas importa muito, importa. O meu marido foi importante para mim, todas as minhas colaboradoras são extremamente importantes para mim. Todo mundo que esteve comigo lá no início foi muito importante para mim. Mas quando você coloca Deus no seu negócio, sabe? Ele tá ali te guiando e nada foge do controle
da mão dele. Ele tem o controle de tudo na palma da mão. Então, assim, eu passei por muita coisa, às vezes passo até hoje, mas eu sei que tá tudo no controle de Deus. Então, gente, voltando, né? E aí eu passei por muitas coisas. Aí eu abri um hotelzinho na minha casa, aí consegui umas 3 crianças, mais ou menos. Quando eu consegui umas 3 crianças, mais ou menos, eu tive uma denúncia, né? A minha vizinha que morava em cima da minha casa, uma bruxa, inclusive, ela tinha um filhinho, ela nem tomava conta do filho dela, ela ficava em casa sem fazer nada e não olhava a criança. Ela não gostava de criança, essa é a realidade. E daí ela me denunciou pro dono da casa, pra imobiliária, no caso uma imobiliária maior cri-cri, lá de Vitória. Então assim, não tinha nem argumento. E o contrato estava como contrato residencial e não como contrato comercial. Então eu não poderia continuar ali. E foi o que aconteceu. Falei, meu Deus, como que eu vou sair daqui se o dinheiro que eu tô recebendo não paga nem nada? Eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Eu tava ali porque era minha casa, eu não precisava pagar aluguel. Falei, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? E aí, mais uma vez, eu entrego. Só que é assim, gente, não é que você entrega para Deus, você fica parado esperando uma solução, não, tá? Você entrega e toma uma atitude. Você faz o que é possível e Deus faz o que é impossível. E foi assim. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí o meu marido andando, né, porque ele trabalhava de motoboy, e ele andando, ele viu um ponto para alugar. Esse ponto, olha só o poder de Deus. Esse ponto foi tão assim, foi uma coisa tão de Deus, que ele era um hotelzinho antigamente. Olha, a gente nunca poderia imaginar, mas ele era um hotelzinho que tinha recém-fechado, né? Então o banheiro tava com os vasos pequenininho ainda, os lavatórios pequenininho, sabe? E a gente falou assim, vamos alugar esse ponto. Vamos alugar esse ponto. Com que dinheiro que a gente vai alugar esse ponto? Meu marido vira pra mim e me pergunta isso. E aí o que eu falei? Não tinha dinheiro, gente, não tinha. Eu tinha só o meu salário, que eu trabalhava lá na empresa. Eu falei, eu vou alugar com o meu salário, que não era muito, tá? R$1.200. Já vou até falando aqui pra vocês quanto que eu ganhava. Eu falei, não, e era exatamente o valor do aluguel. Falei, não, a gente vai alugar e tal. E a gente foi lá, conversou, o dono deu um prazo pra gente pagar. Olha, porque não tinha entrada, né, gente? Pelo amor, não tinha nada. Ele deu um prazo pra gente pagar. Um prazo, se eu não me engano, de uns 10, 15 dias. E foi assim, gente, levei tudo que eu tinha da minha casa pro hotelzinho. Lembrando que, não falei isso aqui, já falei isso em outros vídeos, mas aqui não falei, então eu vou falar. Quando eu abri na minha casa, eu comprei 2 berços usados, 2, foi R$100 cada um. E tinha um carrinho de bebê que eu comprei do meu sobrinho e brinquedo velho do Gustavo e da Laura. Tudo brinquedo usado, só isso. E comprei, meu investimento maior foi um escorregador, que na época eu dei R$400, comprei parcelado. E foi esse escorregador. E foi isso que eu levei, gente. Juntei panela da minha casa antiga. Peguei o fogão da minha casa e levei. Fiquei sem fogão em casa. Comprei uma geladeira usada. Fiquei sem fogão em casa. Gente, eu fiz tudo isso que vocês puderem imaginar. E daí fui pro ponto, toda esperançosa. Nossa, agora vai dar tudo certo. A gente vai conseguir criança, vai bombar e tudo mais. E aí a gente foi crescendo. Mas no meio do meu caminho, sabe? Não tem aquela frase que você não é só matar um leão por dia, que tem que desviar das antas também? Então, no meio do meu caminho, né, quando eu consegui lá alugar o ponto e tudo mais, vieram algumas pessoas atirar pedra. E lembrando, gente, que olha só, tudo que acontece, mesmo que seja ruim, lá na frente você vai ver que tem um propósito. Porque se a minha vizinha não tivesse me denunciado, eu não teria saído da minha casa. Eu não teria alugado esse ponto. Que eu tenho um hotelzinho nesse ponto até hoje, já faz 5 anos. Eu não teria ido para esse ponto, né? De livre e espontânea vontade, não. Eu fui de livre e espontânea pressão. Eu tive que dar um passo à frente sem ter intenção. Mas eu dei porque eu precisei, né? Ou eu fechava ou eu dava um passo maior. Então, eu fui corajosa e dei um passo maior. Né? Então, Deus permitiu que aquilo acontecesse naquele momento para que eu tivesse coragem de dar um passo maior. Né? Então, assim, eu entendo que tudo foi permissão.
E daí, fui lá pro ponto, né? Os desafios terminaram? Não, gente, não terminou. Tive muitos desafios, né? A gente conseguiu muitas crianças de um outro hotelzinho, mas também por conta disso eu fui muito apedrejada, né? Por esse outro hotelzinho. Ameaçaram me bater e, gente, eu já passei por tanta coisa nessa vida que vocês não têm noção. Mas sempre o meu amor pelas crianças, o meu amor pela minha profissão que eu escolhi desde quando eu era lá pequenininha, com 6, 7 anos. Isso sempre falou mais alto no meu coração, gente. Sempre falou mais alto. E eu passei por todos esses desafios. E quando eu tava bem na fita, né, como dizem por aí. E aí, gente, quando eu tava bem na fita, bombando, como, né, dizemos por aí. O que aconteceu? Veio a pandemia. Veio a pandemia. 2020 veio a pandemia. E aí, gente, quando veio a pandemia, veio pra ferrar com tudo mesmo. Por quê? Porque apesar de eu estar bem na fita naquela época, eu tava com muita criança, muita funcionária, tudo rodando certinho. O que acontece? Eu ainda não tinha um fundo de caixa, eu não tinha dinheiro guardado, né? Nossa, você tem tanto de dinheiro guardado, tudo mais, não tinha nada disso. Então, quando veio a pandemia, que eu tive que fechar as portas, continuar pagando funcionária e tudo mais, aí me desestabilizou legal de novo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Né? No meio de uma pandemia que não tinha prazo para terminar. Foi aí que o que eu fiz? Tive, né, a ideia, não é nem questão de ter a ideia, é questão de que os pais também precisaram, né, desse serviço. A nossa turma do berçário é muito apegada, né, a minha irmã, que na época trabalhava comigo e tudo mais, e eles não se acostumaram a ficar com ninguém, né, eles estavam dando febre emocional, não ficou com a avó, com o tio, chorou. Então a gente pegou umas 10, 11 crianças do nosso berçário e levamos para minha casa. E aonde eu moro, vocês lembram onde eu morava nessa época? Ainda morava debaixo da bruxa. E, gente, foi muito engraçado nessa época. E daí eu consegui, né, tive que dispensar algumas funcionárias, dei suspensão na carteira de outras e ficou eu e minha irmã na minha casa. Só que assim, gente, levei as crianças pra minha casa, mas a vizinha continuava lá. E foi muito engraçado, porque vocês lembram que naquela época, logo no começo da pandemia, tinha... Assim, você não podia nem fazer churrasco na laje da sua casa que tinha denúncia. Não podia nem reunir 4, 5 pessoas que já tinha denúncia, né? Não podia aglomerar de forma alguma. E aí, a vizinha, o que ela fez? Caiu em cima, gente. Caiu em cima fazendo denúncia. Denunciou a gente pro Conselho Tutelar, pra Guarda Civil. Teve um dia que a polícia chegou lá em casa e a porta da minha casa era uma porta de vidro, né? E tinha um buraco na porta. E dava pra ver direitinho lá fora. E a polícia chegou, eu e a minha irmã, a gente foi tentar se esconder. O policial olhando a gente do buraco. Foi muito engraçado, muito. Contando hoje é engraçado, mas na hora eu surtei. Né? E a gente ficou à mercê daquele monte de denúncia. Teve uma hora que não deu mais. E aí o rapaz do Conselho Tutelar falou, ó, agora não dá mais. A gente quer te ajudar, mas não dá mais, porque tem denúncia. E quando tem denúncia, a gente tem que vir. Então você vai ter que resolver sua vida. Aí o que eu fiz? Aluguei falei assim, eu preciso alugar outra casa, longe dessa bruxa. E aí, gente, eu procurava a casa e não achava uma casa grande o suficiente que caberia todas as minhas coisas, a minha vida, a minha família e mais as crianças do hotelzinho. E aí, o que aconteceu? Eu fui e achei uma casa pequena. Eu falei, eu vou alugar essa casa pequena só para manter as crianças do berçário. E assim eu fiz. Só que a essa altura do campeonato já não dava para continuar morando na minha casa mais, porque a minha vizinha estava insuportável. Ela brigava com o meu cachorro, ela botava som alto, ela fez de tudo para mim não aguentar mais. E eu não achava uma casa que cabia eu, minha família, né? Na época estava muito difícil de achar. E aí o que eu fiz? Achei uma casa em Marataízes, que é uma outra cidade próxima da minha. Achei uma casa em Marataízes e falei, eu vou mudar pra lá. E aí eu fiquei cuidando das crianças nessa outra casa menor, em Cachoeiro, e morando em Marataízes. E foi daí que veio o hotelzinho de Marataízes e eu abri mais um hotelzinho. E foi assim, gente,
tudo que acontece, né? Às vezes a gente fica triste que aconteceu alguma coisa, que a gente estava esperançoso que algo ia dar certo e alguém foi lá e atrapalhou, ou que aconteceu alguma coisa que deu errado. Gente, aprende uma coisa. Tudo que acontece que dá errado é porque vai vir alguma coisa melhor depois. Agora eu volto a te falar, se ela não tivesse feito todas essas denúncias, eu não teria me mudado da minha casa, não teria vindo para Marataízes, não teria o hotelzinho de Marataízes, sabe? Então tudo que acontece quando você é uma pessoa guiada por Deus, sabe? Tudo que as pessoas tentam fazer no intuito de te atrapalhar, te ajudam, te colocam lá em cima. Então, o que eu quero falar para vocês aqui? Que o início de uma jornada não é fácil, é difícil mesmo, a gente enfrenta desafios, né? Eu costumava falar assim que quando eu achava que foi, não ia, né? E voltava a estaca zero de novo. E é assim mesmo, gente, a gente tem que estar acostumado com isso, né? A gente precisa aprender a lidar com os desafios. Mas desistir nunca é uma opção, nunca foi uma opção para mim. Eu espero que também nunca seja uma opção para você, né? Porque só não consegue quem desiste. Então eu espero que esse meu testemunho tenha te ajudado, né? Você que está começando, que quer começar, que quer abrir um hotelzinho ou que quer abrir qualquer coisa que seja. O mais importante é que você tenha muito amor por aquilo que você faz. É que você tenha Deus na frente, na direção da sua vida, que você tenha amor, que você cuide bem, que você faça com excelência. Gente, é muito importante você fazer com amor, com carinho, que não tem como dar errado, que até quem tenta te atrapalhar, no final das contas vai estar te ajudando, tá? Beijos com muito carinho pra vocês, da tia Thalita, dona de hotelzinho, que é completamente apaixonada por todas as crianças, por todos os 3 hotelzinhos, tá, gente? Cuido com muito amor, com muito carinho. Se você quiser conhecer um pouco mais da rotina, da minha rotina, é só seguir no Instagram. Também tem o curso, tem o método e tudo mais que eu fiz pra ajudar outras pessoas que também, né, estão passando por esse processo de abrir o hotelzinho ou que já abriu o hotelzinho, mas encontra dificuldades e não sabe como lidar. Beijos, fiquem com Deus.